E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar o segundo dia da semana de Destrave Criativo, pontualmente às 19h45. Oi, Joyce, tudo bom? Boa noite. Oi, Elaine, tudo certinho com vocês? Olá, Marta. Fala aí, como é que eu posso chamar? PFEH Santos. Fala aí, Lucas, fala aí. Tudo ótimo com vocês, tudo ótimo comigo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Ale, tudo bom? O retorno tá dando eco. Tá ansiosa já, Mota? Hoje vai ser legal, hoje vai ser muito legal. Felipe, beleza, vou te chamar de Felipe. Já decorei seu usuário aqui, não vou esquecer mais não. Boa noite, Nilma. Pessoal, enquanto a gente está começando, envie essa live para algum amigo seu que você imagina que pode se beneficiar de ser mais criativo, beleza? Hoje, o tema da live de hoje é como ter mais ideias. Vai ser muito legal. A gente vai ter uma revisão, vai ser um pouco mais curta do que a de ontem e a gente vai ter um pouco mais de tempo para fazer o exercício, mas vai ser muito massa. Já enviou para várias pessoas, né? Beleza. Brigadão. Amo junto. Eu já vou começar, tá certo, pessoal? Depois essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. E como algumas pessoas pediram também, eu vou deixar salvo no nosso IGTV. Beleza, tá certo? Tá fazendo pipoca para a live, né? Ver que vai ser massa. Enviou também, né? Tamo junto, além. Então, a live de hoje, já vamos começando, que a gente vai fazer uma revisão agora no início, para quem não viu ontem e para a gente pontuar os pontos mais importantes que a gente viu ontem, beleza? Para quem está entrando agora e não conhece o que é que está acontecendo aqui, né? Esse é o segundo dia da semana de Destrave Criativo e a gente vai estar até sexta-feira com 4 aulas gratuitas para destravar a sua criatividade e ajudar você a encontrar propósito no seu trabalho, na sua profissão, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Lucas Teles, eu sou diretor de inovação da Criar Consultoria. Eu estou há 5 anos nesse cargo já. Eu também sou mentor, curador e coordenador geral do Congresso Brasileiro de Criatividade e Gestão com Pessoas, que está indo para a 23ª edição, que é desse ano por conta da pandemia, né? Foi para o próximo ano, mas a gente já tem 23 edições. E eu também sou certificado em Criatividade e Design Thinking pela IDEO, que é a maior empresa de design do mundo e a criadora do Design Thinking, né, como a gente conhece hoje. E a gente vai falar um pouco mais hoje sobre o Design Thinking. Vai ser bem legal, a gente vai entrar num ponto específico dele. Vai se aprofundar em um ponto específico. E eu também fui líder recifense do Dia Mundial da Criatividade a convite da Rede Global. Da Rede Global do Dia Mundial da Criatividade, eles nos convidaram, eu fiz 2 eventos aqui, em 2018 e 2019, a gente reuniu um pouco mais de 3.000 pessoas nesses eventos, foi muito legal, foi muito inspirador. E quem é essa empresa que eu participo, né? O que é a Criar Consultoria? A Criar Consultoria existe desde 98 e hoje nós somos uma consultoria de inovação, mas a gente já foi uma empresa de tecnologia, a gente já foi uma empresa de RH e hoje somos uma consultoria de inovação e a nossa missão, ela sempre foi a mesma, que é inspirar soluções criativas em gestão. A gente sempre atuou com isso e todos os nossos projetos têm esse norte da gente. Então, mesmo esse projeto 100% gratuito, como é o Destrave Criativo, a gente sempre pensa como é que a gente pode estar inspirando soluções, a criatividade e a inovação dentro da gestão. Oi, Giovana. Oi, Adriana. Boa noite. Hoje vai ser uma live um pouco mais interativa, então eu vou deixar o chat aberto em alguns pontos, só que em outros pontos eu também vou fechar ele, tá certo? Porque ontem
a galera me alertou que estava travando muito a live por conta dos comentários, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, anota que na hora que eu abrir os comentários, você pode tirar dúvida comigo, beleza? E eu vou estar super à disposição aí de quem está precisando, que estiver precisando de alguma ajuda. E o nosso objetivo na Semana do Destrave Criativo é transformar as suas ideias em realidade. Porque quando a gente fala de criatividade, muitas vezes a gente perde a percepção de que criatividade requer sim ação. E a partir da ação, apenas através da ação, que a gente vai transformar essa ideia tão diferente que você tem, que muitas vezes é o que te dá vontade de trabalhar, de fazer, porque isso te inspira, transformar isso em realidade, sabe? Transformar isso em um projeto seu, transformar isso em um sonho que você pode estar vivendo. O Gamif Pedro aí, ele tá vivenciando esse ponto muito importante, que ele está tornando um sonho dele realidade nesse momento, né? Que ele está com esse projeto Gamif Pedro, que ele está trazendo a gamificação um pouco mais para o nosso dia a dia. E é muito legal. É um ponto até que a gente conversou ontem, né? De como a gente associar o que a gente gosta com a nossa paixão, isso traz mais resultados, isso traz sucesso pra gente. Tu me dá o controle aqui, por favor. Obrigado. E nos nossos mais de 20 anos de experiência aqui na Criar, eu garanto para você que o que você precisa para ser mais criativo não é 1 milhão de um curso de 50 horas, um curso de 60, 40 horas, só de aula teórica, sabe? Só aquela teoria chata que a gente pode até sair inspirado no final, mas a gente nunca coloca em prática. E isso é danoso para a gente como ser humano, porque a gente se frustra, porque a gente aprende muita coisa, mas não coloca em prática. E isso é danoso para a gente. Por isso que a nossa proposta aqui é estar sempre colocando em prática. Tudo que a gente vê, a gente coloca em prática. Tudo que a gente vê, a gente coloca em prática. 100% gratuito. Beleza? A gente já atendeu mais de 25 mil pessoas em eventos presenciais em criatividade ao longo da nossa história. E a gente pode garantir, sim, que esse é o caminho para você ser mais criativo. Para você encontrar aquela ideia genial que você tem há muito tempo guardada e finalmente colocá-la em prática. Beleza? E fazendo uma revisão rápida do dia de ontem, ontem foi o primeiro dia da Semana do Destrave Criativo e nós abordamos o tema desmistificando a criatividade. Por que isso é tão importante? Ontem eu bati muito nesse ponto de que antes da gente começar a tentar ser criativo, a gente precisa desmistificar algumas coisas na nossa mente, algumas crenças, alguns bloqueios, principalmente a nossa percepção sobre a nossa própria capacidade criativa, que é danoso para nós mesmos e nos impede de ser criativo. Então, ontem a gente passou por todo um trajeto, eu comprovando para você, de que você é sim muito criativo, o que você precisa é de ação, é de hábito. E a gente conversou exatamente isso ontem, que o hábito do criativo, o hábito número 1, comprovado cientificamente por uma pesquisa de Harvard, do professor do MBA de Business, Clayton Christensen, é o hábito da associação. Alguns outros autores trazem esse hábito de forma mais empírica, porque eles conseguem enxergar que criatividade muitas vezes é conectar ideias diferentes para formar uma só, mas essa pesquisa em específico, ela prova que sim, essa é a maior característica de um criativo. E por isso que eu quis trazer ela para vocês ontem, porque é muito difícil a gente ver pesquisas na área de criatividade, né? Muitas vezes a gente fica nas cegas, a gente escuta uma coisa e acha que aquilo é verdade, escuta uma coisa e acha que aquilo é verdade. E eu tenho que dizer para vocês que a quantidade de informação falsa que é propagada por aí quanto à criatividade não é brincadeira. Muitas vezes é preocupante. Eu até brinco com minha sócia que às vezes aparece um artigo de alguma fonte ou outra e de que quando eu vou ver está totalmente errado, sabe? É um empirismo falso, é uma noção falsa sobre a criatividade, sobre o que é criatividade, e eu estou aqui
tentando te ajudar a esclarecer tudo isso, beleza? O hábito da associação é simplesmente a gente unir ideias menores de valor menor em uma ideia maior. E essa ideia maior, ela tem valor para os nossos clientes, para os nossos usuários daquela ideia. Porque não necessariamente tudo que a gente fala é no sentido de cliente, de mercado, né? Muitas vezes a gente tenta ver uma solução só para a gente. Mas o que a gente não falha em perceber é que muitas vezes essa solução que a gente tenta criar só para a gente, ela é útil para muito mais pessoas, sabe? E a gente só vai comprovar se ela é útil naquela situação mesmo quando a gente testar ela com um grupo considerável de pessoas. Porque assim a gente está realmente avaliando a praticidade da ideia, né? A gente tem que sempre estar buscando que uma solução ela seja praticável, viável e desejável. Então, a gente também tem que estar testando isso no processo criativo. A segunda coisa que eu falei ontem foi sobre o mito da utilidade da criatividade. Algumas pessoas podem ver isso como o mito do artista, mas eu prefiro esse termo, mito da utilidade, que é em relação a qual é a real utilidade da criatividade. Mas algumas pessoas pensam, né, que é só para designers, escultores, arquitetos, pessoas que trabalham com criatividade diretamente. Mas isso é uma mentira. A criatividade é o maior insumo que a gente pode ter para resolver problemas de qualquer área. Tanto que o LinkedIn fez uma pesquisa e nos anos de 2018, 2019 e 2020, a criatividade foi a soft skill número 1 mais requisitada do mercado de trabalho global, de qualquer área. Então, isso realmente ressalta o quão é importante a criatividade e o quão necessária ela é no dia a dia de qualquer profissional. E sim, Neuma, todos nós temos esse potencial. E é como eu falei um pouco antes, né, quando eu estava falando do projeto do Game of Pedro, é que a criatividade, a gente tem que usar ela para unir o que a gente faz com a nossa paixão. Assim, a gente encontra propósito no que a gente faz. E quando a gente encontra propósito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente ama, a gente tem sucesso. A gente tem muito sucesso. Uma das pesquisas que eu trouxe ontem foi uma da IDEO também, que eles chegaram à conclusão de que equipes criativas elas batem 300% mais metas do que equipes que não são criativas. E tanto que, no detalhamento dessa pesquisa, eles também chegaram à conclusão de que, por exemplo, equipes que experimentam mais, testam mais ideias, eles são até 42% mais criativos, ainda mais criativos, né? Ainda mais do que os 300%, do que equipes que testam apenas uma ideia. Então, criatividade, se a gente puder definir ela, é o processo de criar ideias originais e de valor. Caiu. Eita. Voltei. Eu dei uma caidinha, não foi? E o eu dei uma caidinha, não foi? Beleza, mas já voltei. Então, reforçando, se a criatividade é um processo, ela exige ação. Se ela busca criar ideias originais, elas precisam ser diferentes. E se são ideias de valor, essas ideias precisam ser reconhecidas por um grupo de usuários como uma ideia de valor. Beleza? Então, são esses 3 pontos que a gente tem que sempre estar destacando na construção de uma boa ideia, de uma solução criativa no mundo de negócios. E, por último, eu falei ontem, né, que criatividade é uma decisão. E é uma decisão que a gente só toma quando a gente enxerga ela como sendo benéfica para a nossa vida. Porque toda decisão que a gente toma, a gente só toma porque a gente está buscando a nossa felicidade. A gente toma ela porque a gente busca ter algum benefício com ela. Então, se você enxergar a criatividade como uma arma, né? Opa, um alarme aqui. Se a gente enxergar a criatividade como uma arma para a gente ter 300% mais meta batida, para a gente ter 50% mais market share, para a gente ter equipes que experimentam mais e são mais criativas e tantas outras pesquisas que comprovam a veracidade e a necessidade da criatividade no nosso dia a dia são, assim, infinitas. Mas a gente necessita dela para a gente, sim, ser mais feliz.
A criatividade, como eu falei ontem, é uma espiral positiva que, quanto mais criativo você isso é cientificamente comprovado pelo Jornal da Psicologia Positiva. Quanto mais criativo a gente no outro dia a gente é mais feliz. E quanto mais a gente é feliz naquele dia, a gente é mais criativo. Então, é um ciclo espiral positivo. E isso é sensacional, sabe? Porque isso reforça a nossa crença na nossa confiança criativa, de que o nosso potencial é o suficiente, é o bastante para a gente alterar o mundo ao nosso redor. E a gente ter aquela sensação, sabe? De que a gente consegue fazer qualquer coisa. E isso é essencial para a gente ser mais criativo. Agora, entrando na aula de hoje, Neuma falou, desenvolver o potencial criativo é um bem individual e coletivo. Isso é um ponto que eu não vou, você está certa, isso é um ponto que eu não vou entrar nas lives da Semana de Chave Criativa, porque é um ponto um pouco longo, que são de redes criativas, dá para fazer um curso só sobre isso, de que o indivíduo, ele por si só, ele precisa acreditar na criatividade dele, mas a criatividade dele também é reforçada quando ele tem uma rede de apoio criativa. E isso é essencial também. E entrando na live de hoje, que é o nosso segundo dia da Semana de Destrave Criativa, hoje vamos falar como a gente pode ter mais ideias. E uma coisa que eu queria já de dar de aviso para o pessoal é que quando vocês se inscreveram, um dia depois que vocês se inscreveram, eu enviei uma pesquisa para vocês. E muita gente deu muita sugestão do que eu posso abordar aqui na live. E eu acho isso excelente. Muitas eu vou trazer para cá e outras eu não vou trazer. Por quê? Teve muitas perguntas no sentido de aborda esse assunto específico de design, aborda esse assunto específico de gerenciamento de equipes. E eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque é muito fácil eu chegar em você e eu disser, para você ser mais criativo na gestão da sua rede social, você tem que procurar referências, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e no final das contas você vai gerar um post criativo, beleza? Você gerou um post criativo, só que você não desenvolveu a sua capacidade criativa, tá entendendo? E o objetivo da Semana de Destrave Criativo não é te dar o peixe, mas é te ensinar a ser o pescador. Tá entendendo? Eu quero desenvolver o seu potencial criativo para você ter autonomia de responder essas perguntas sozinho. Você entender a sua criatividade, o que é que molda ela e como você pode agir em cima dela. E isso que é o legal. Isso que é o legal. Porque quando a gente vê... É um problema que eu vejo muito. Quando a gente vê outras lives, até outros cursos... quando a gente encontra conteúdo, né, pela internet, muitas vezes a gente vai diretamente naquele problema que a gente tem e muitas vezes o nosso problema ele está se mascarando por um problema maior. E muitas vezes esse problema maior é a nossa falta de criatividade no nosso dia a dia, porque a gente não sabe ser criativo e a gente não sabe resolver problema de forma criativa. E o que a gente precisa, no final das contas, é saber ser criativo nas mais diversas oportunidades. Não é somente naquele ponto. Entende? Você não vai ser mais feliz, como eu falei, você não vai bater mais metas se você for só criativo criando post. Se você for só criativo batendo meta com a sua equipe, sabe? Não é só isso, sabe? Muito mais, é uma competência humana muito rica a ser desenvolvida e que nós precisamos desenvolvê-la como um todo, sabe? A gente não tem que tratar somente o sintoma, a gente tem que tratar a doença. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui na semana, de Chave Criativo, beleza? Tá certo, Suzane, você é mais objetivo. Então, quando a gente entra na mente humana sobre processo criativo, como é que funciona a mente do ser humano quando a gente está no meio de um processo criativo, sabe? Muitas vezes a gente se vê num caos criativo e a gente não sabe direito para onde a gente vai. O que é que a gente vai fazer? Meu Deus, eu dei um branco. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu travei nessa parte. Mas a mente humana, ela segue em padrões e que, se a gente entender esses padrões, a gente pode trabalhar em cima de pontos deles, não é verdade? A gente trabalha isso de diversas formas em outras áreas. Só que quando a gente fala de criatividade, muitas vezes a gente ignora isso. Mas o processo criativo que foi criado, o processo criativo clássico foi criado mais ou menos na década de 20, com o Graham Wallace.
Ele chegou à conclusão de que o processo criativo humano, na mente humana, ele tem 4 fases. E nessas 4 fases, a gente pode sim atuar individualmente nelas para gerar mais resultados, para ter mais ideias, para ser mais criativo. E, obviamente, tem outros processos criativos mais atuais, por exemplo, o de James Webb Young, que foi um publicitário da década de 40, e que ele pegou a última fase de Graham Allen e dividiu ela em 2. Então, de vez de ter 4 fases, a gente tem 5 fases. E são elas que eu vou abordar aqui com vocês, né? Mas antes, é importante vocês perceberem que o processo criativo é um processo não linear. Ele é um processo cíclico e ele é um processo ordenado. Então, se ele é um processo cíclico e ele é um processo ordenado, a gente pode hackear esse sistema. A gente pode hackear a nossa mente humana, porque a gente pode, de forma pontual, abordar um problema de forma direta. A primeira fase de James Webb Young, né, no processo criativo clássico, é a fase da preparação. Nessa fase, a gente vai reunir todas as informações, todos os materiais que a gente tem sobre um problema e vai começar a acumular na nossa mente, sabe? Obviamente, você também pode usar ferramentas externas, ferramentas palpáveis, para estar visualizando aquilo melhor. Mas é simplesmente isso, você reunir seu repertório de conhecimento e suas inspirações externas. Ou seja, esse é um processo que é interno e externo. Um processo interno, que é de você reconhecer qual é o seu conhecimento sobre aquele problema e reunir aquelas informações, e externo, de você buscar ativamente novas informações sobre aquilo. A segunda fase é a fase de incubação, em que nela a gente vai fermentando todo o conteúdo que a gente reuniu na primeira fase de forma inconsciente. Isso é, a gente deixa tudo que a gente reuniu, todas as inspirações externas, todo o nosso repertório de conhecimento interno vai fermentando aqui na nossa mente. Vai fermentando. E essa é a fase de incubação. A gente processa a ideia de forma inconsciente. E por isso que muitas vezes que a gente pensa, eu tive um insight quando eu estava no banho, porque antes você já incubou. Você já incubou a ideia. Você já reuniu todo o material, você está incubando aquela ideia no seu inconsciente. E a gente chega exatamente na terceira fase, que é da iluminação, que é quando tem o momento de eureka, o momento ahá. E é nessa hora que a ideia ela sai do nosso inconsciente e vem para o nosso consciente. Tá entendendo? Aí a gente muitas vezes pensa, a ideia vem do nada, sabe? A ideia veio do nada. É o nosso momento eureka. Mas isso não é verdade. Porque se a gente está conseguindo entender que esse é um processo humano, mental, isso quer dizer que a gente pode sim, de forma consciente, estimular esse processo. Não é verdade? Estimular essa fase. Na quarta fase é a fase de avaliação. É onde a gente simplesmente vai medir se aquela ideia é boa ou se não é boa. E a gente pode chamar pessoas externas para avaliar a nossa ideia. Porque muitas vezes pessoas de fora são melhores para avaliar a nossa ideia do que nós mesmos. Ou até melhor do que nossos chefes, por exemplo. Na quinta fase é simplesmente a fase de implementação daquela ideia. Como eu falei, criatividade é um processo. Criatividade exige ação. E se a criatividade precisa de ação, ela precisa botar mão na massa. A gente precisa colocar ela em prática. E é isso que a gente faz na quinta fase. Mas por que é tão importante a gente entender o processo criativo que acontece na mente humana para a gente gerar novas ideias, para a gente ter mais ideias? Simples. Porque se a gente entende o que está acontecendo na nossa mente, eu vou pontuar isso novamente. Se a gente entende o que acontece na nossa mente, a gente pode hackear ela. A gente entra num ponto que é o ponto de ideação, que é no ponto de iluminação. E quando a gente fala de design thinking, o design thinking é um pouco diferente do processo criativo clássico. Ele é um processo de soluções criativas de problema. E pegando um modelo, ele também tem modelos diferentes, assim como o modelo de James Webb Young, o modelo de processo criativo de Graham Allen. O Design Thinking ele tem modelos diferentes, mas se a gente pegar um modelo específico que eu vou trazer aqui para vocês, que é o do diamante duplo do Conselho de Design Britânico, e a gente avaliar os microciclos dele, isso é, as fases de
entender o problema, definir um ponto de vista, ideação, prototipação, teste e reflexão. A gente percebe que existe uma fase muito parecida com a fase de iluminação, que é exatamente a fase de ideação. E é isso que a gente vai abordar aqui nessa aula, sabe? Tanto nos processos mais atuais, que é no Design Thinking, tanto no processo criativo clássico, a gente consegue perceber a importância do ter ideias, do ter insights. E, a partir disso, a gente consegue ter ferramentas práticas para hackear elas. Porque se existe uma fase, tem como a gente hackear ela, obviamente. Tem como a gente superar as nossas dificuldades humanas tão comuns para ter um momento de insight. Muitas vezes, quando a gente pensa em um momento de insight, a gente pensa como algo divino, né? Como algo que vem dos céus, sabe? Não fui eu. Como eu falei ontem, né? Tinha uma frase de Steve Jobs que ele disse que muitas vezes os criativos se sentem mal por ter tido uma grande ideia, porque, na verdade, eles não criaram nada. Eles simplesmente enxergaram algo novo. Mas, sabe, isso faz parte da criatividade. E não é porque você não criou nada do absoluto zero, porque isso não existe, que você não teve uma grande ideia, que você não fez um grande trabalho. E o insight, ele não é um momento divino. Quando a gente pensa nisso como mito, historicamente, de onde é que vem essa ideia de que a criatividade, sabe, muitas vezes é uma coisa natural, é algo que não pode ser desenvolvido, como se fosse a cor dos nossos olhos, que não muda quando a gente se desenvolve. Isso veio lá da mitologia grega, velho. Eles criaram divindades para explicar o insight criativo, sabe? E nesse caso específico eram as musas, e que as musas, elas respondiam às orações de músicos, poetas, escritores, e devolviam essas orações com insights. Sabe? Muito doido a gente pensar que como se o insight viesse só... A gente pega vários mitos aí de uma vez, né? É como o insight atingisse apenas o trabalho criativo, como se viesse de uma divindade, e nada disso é verdade. A gente sabe muito bem hoje, a gente tem muita comprovação científica de que não. O insight é algo humano, mas que sim pode ser estimulado por nós mesmos, de forma consciente. Mas para a gente hackear essa nossa ideação, a gente precisa de 2 pontos. A gente precisa de inspiração e a gente precisa de quantidade de ideias. O primeiro ponto, que é o ponto de inspiração, como é que a gente busca inspiração, sabe? Geralmente é algo muito problemático. Por quê? Empresas veem inspiração com muito maus olhos. Inspiração não pode ser metrificado, inspiração não dá receita. Só que inspiração é necessário, é obrigatório para um criativo que queira ter um grande insight para resolver problemas. Sabe por quê? Se a gente não se inspirar, a gente fica gastando a nossa mente. E a nossa mente vai ficando exaurida, como um solo, sem nutrientes. E quando a gente se inspira, a gente dá nutrientes para esse solo. A gente dá os recursos para a nossa mente surgir com insights geniais para a gente. E inspiração é isso. Eu gosto muito do trabalho que a Pixar faz, de 2 trabalhos que eles fazem, para instigar a inspiração nos seus funcionários, nos seus colaboradores. Primeiro, por exemplo, quando a Pixar vai fazer um filme, o que é que eles fazem? Quando é de uma cultura que eles não conhecem, o que é que eles fazem? Qual é o processo deles? Muitas vezes, o que eles fazem é fazer uma viagem. Simplesmente assim. A gente não conhece aquela cultura, a gente não conhece até aquele animal. Então, vamos fazer o quê? Vamos enviar uma equipe para aquele lugar, eles vão viajar, eles vão ver aquilo no habitat natural deles, eles vão vivenciar uma nova cultura, uma nova experiência, e a partir disso, eles vão se abrir para novas sensações, para novas ideias, para novos conhecimentos. E isso é inspiração. E essa é uma das formas, né, de você buscar inspiração, que é com a viagem de campo, mas outro meio que eles fazem é unir pessoas diferentes, de departamentos diferentes, no mesmo local. Aí, como é que você pode fazer isso? Por exemplo, na Universidade Pixar, eles não recomendam que você faça um curso não de aprofundamento, né? Mas que você faça um curso
correlato, um curso correlato com o seu trabalho. Deixa eu começar do zero, vou reexplicar aqui. Na Universidade Pixar, eles pedem que o funcionário ele não faça um aprofundamento direto naquela área dele, mas sim ele veja áreas correlatas àquele trabalho. Áreas, a saber, até que ele tem um interesse em conhecer, simplesmente por hobby, sabe? E eles estimulam a pessoa a aprender, a conhecer essas novas áreas. O que é que isso instiga? Um engenheiro de luz, por exemplo, de sombreamento, ele pode ir conhecer técnicas de desenho. Um faxineiro, ele pode conhecer sobre iluminação em ambientes fechados de animação, sabe? Algo totalmente contraintuitivo para a função dele dentro da Pixar. Mas por que isso é tão importante? Muitas vezes, as melhores ideias, as melhores soluções para um problema que a Pixar vive em um dos filmes deles, vêm de pessoas que nem são daquela área. Isso é muito doido de pensar. Como é que pode, muitas vezes a gente tem esse preconceito, né? Como é que pode uma pessoa com um nível tão baixo ou até tão diferente como um faxineiro ter um insight genial sobre a engenharia de iluminação, sabe? Porque ele consegue enxergar aquele mesmo assunto de uma forma diferente, uma nova perspectiva. E quando tá um engenheiro, um faxineiro, um desenhista, um pesquisador, várias funções diferentes reunidas no mesmo local, aprendendo um assunto, a gente tem diversas perspectivas, diversas experiências de mundo reunidas para resolver um problema. E isso é muito rico. Isso é muito bom para a gente se inspirar, para a gente perceber o mundo com outros olhos. E o segundo ponto que eu falei, de quantidade versus qualidade, né? Muitas vezes a gente pensa que para a gente ser criativo, a gente tem que ter uma ideia e depois que a gente pega essa ideia, a gente trabalha nela. A gente só foca nela, a gente só desenvolve uma ideia. E porque dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um insight e desenvolver ele até ele virar genial. Isso funciona? Não há comprovação científica o suficiente para dizer que isso funciona. Mas sim, tem comprovação científica para dizer que se você tiver muitas ideias, muitas, abundantes, sem se limitar, aí sim você vai encontrar mais e melhores insights para resolver um problema que você tem. Então, no duelo entre quantidade e qualidade de ideias, a gente tem que sempre prezar pela quantidade, porque é a quantidade que vai nos prover com ideias muito boas, muito ricas. Por exemplo, um segmento bem aleatório, né, que é de aspirador de pó. Os aspiradores de pó Dyson foi um dos primeiros bons que apareceu. Eles fizeram mais de 5.200 protótipos antes de lançar o seu primeiro aspirador de pó. Vê quantas ideias diferentes eles tiveram para lançar um aspirador de pó. 5.000 ideias, mais de 5.000 ideias para lançar um aspirador de pó. Hoje, eles são líder de mercado global. A gente pode pensar, não, mas isso é muito distante, isso não acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Mozart, ele precisou ter mais de 600 obras. E sabe quantas obras de Mozart são reconhecidas como obras-primas? Vou até ligar os comentários aqui. De mais de 600 obras de Mozart, quantas você acha que são obras-primas? Eu vou chegar lá. Outra pessoa foi Picasso, só para fazer a obra dele, da Guernica, ele fez mais de 79 desenhos. Caramba! Então, como é que eu faço para ter uma boa ideia? Faça como Picasso, tenha 79 ideias derivadas e flexíveis sobre aquele assunto que você está buscando. Beleza? Assim, não vai ter espaço para você estar errado. Não vai ter espaço para você ter uma ideia que não seja muito boa, para que não seja genial. Ninguém comentou aqui, mas eu já vou dizer. Nas mais de 600 obras de Mozart, só 1% é reconhecido como obra-prima pela Orquestra Filarmônica do Reino Unido. Muito doido, né? Como é que a gente pode pensar que um cara genial como Mozart, só 1% de todo o trabalho, de toda a vida dele, é reconhecido como uma obra-prima?
Mas por que a gente conhece Mozart? Porque um criativo, ele é reconhecido pelos seus pontos altos, não é pela média. Então busque sempre o seu ponto alto. Não importa se você falhar 1000 vezes no meio do caminho. Uma hora você vai ter uma ideia genial. E essa ideia genial é o que vai regrar todo o seu trabalho depois disso. É o que vai fortalecer e enriquecer você como profissional. Exatamente, Verônica. Às vezes a gente sugere tantas ideias, aí você junta um pouco de cada para chegar ao seu objetivo. É isso. Lembra que eu falei logo no início, na revisão da aula passada, que o hábito da associação é conectar coisas? É isso. É a gente unir ideias menores que não têm tanto valor, ou que até possam ter valor, mas não tem tanto valor quanto o produto final. Nunca vai ter. Quanto mais protótipos a gente fizer, mais chance a gente tem de ter um insight genial. O Murilo Gun sempre fala que uma ideia genial é a soma de várias ideias medianas. É basicamente o que eu falei, né? O autor que diz isso é Adam Grant, se eu não me engano. Uma coisa bem legal aqui que o Eduardo falou, que é um problema que muita gente tem. Eduardo Souza, ele disse que o medo de falhar é o que me paralisa. A gente comentou isso na aula passada. Para a gente superar os nossos medos, que é comum, todo mundo tem medo de fazer alguma coisa nova. Mas a gente não pode parar e aceitar isso como a nossa realidade. Por quê? O medo de não fazer algo novo é pior porque você vai se tornar uma pessoa cega. E quando você menos perceber, algo vai te atropelar e vai te deixar para trás. E como é que a gente supera isso? Desenvolvendo a nossa confiança criativa com pequenos passos. Se a gente tem medo, por exemplo, eu tenho uma ideia muito boa que eu quero trazer para a minha empresa. Sabe, como é que eu faço isso? Como é que eu vendo essa ideia para o meu cliente? Como é que eu vendo essa ideia para o meu chefe, muitas vezes, né? Então, o que a gente precisa fazer é dar pequenos passos em direção à nossa confiança criativa. Isso é desafiar o nosso medo frente a frente. Isso não é um conteúdo que eu ia trazer nessa aula, mas como é uma demanda que vocês estão tendo, eu estou vendo que eu tenho um pouco de tempo, eu vou falar rapidamente, tá certo? Existe um psicólogo, que ele é um dos maiores do nosso século, do século passado, porque ele realizou um trabalho em cima de fobias, que é Albert Bandura. Bandura, ele descobriu a cura para fobias que pode ser curado em um dia. E como é que a gente faz isso? Ele chamou esse conceito de autoeficácia. Uma pessoa que tem muito medo de cobras, por exemplo, ela pode superar esse pavor em um dia. Mas ela precisa, por exemplo, estar no mesmo cômodo da cobra. Depois chegar perto da cobra. Olhar para a cobra. Por fim, tocar na cobra, mesmo que esteja numa armadura. O que acontece e o que é que ele percebeu é que pessoas que tiveram essa postura de autoeficácia, elas têm uma postura positiva para com a vida depois que eles enfrentam esse medo. 20 minutos, né? Beleza. Essa postura positiva em relação ao mundo é a confiança criativa. É o que a gente está comentando aqui, beleza? Quando a gente tem a crença de que as nossas habilidades são o suficiente para transformar o mundo ao nosso redor, a gente tem a coragem de enfrentar nossos medos. A gente nunca vai deixar de ter medo. Nunca, 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 nunca. O que a gente pode ter e pode desenvolver é a nossa confiança criativa de encarar esses medos. Não tenha medo de fazer algo novo, tenha medo de ficar parado, exatamente. Se a gente ficar parado, a gente fica cego. Então, dê pequenos passos em direção a confrontar o seu medo. Assim, você, além de superar o seu medo, você muito provavelmente vai adotar uma postura de autoeficácia consigo mesmo na sua vida, alcançando outros objetivos de áreas totalmente não correlatas, simplesmente porque agora você acredita no seu potencial. Você acredita na sua capacidade criativa.
E o outro ponto é a quantidade... sim, a gente ainda está falando de quantidade de ideias, né? Outro ponto é que a empresa que mais tem patentes no mundo é a IBM. Há alguns anos, acho que tem vários anos já, quase uma década, que a IBM é a empresa que mais registra patentes ao redor do mundo. Para vocês terem uma noção, eles têm 40% mais patentes do que o segundo lugar, que é a Samsung. E em relação a 15º lugar, 20º lugar, eles têm tipo o quádruplo, o quíntuplo. Isso é uma quantidade gigante de patentes, é uma quantidade gigante de ideias que vêm sendo geradas na IBM, que mesmo que não tenha o resultado agora, eles olham, isso pode ter um resultado futuro, isso pode ter um resultado futuro. Mesmo que você não consiga enxergar o potencial de uma ideia agora, guarde, vá guardando essas ideias, vá acumulando essas ideias, porque uma hora você vai desenvolver tanto essa ideia que ela vai ser genial, que ela vai ser transformadora, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E já que super desenvolver uma ideia não funciona, o que a gente pode é hackear o ponto, a fase da iluminação do processo criativo clássico e o microciclo da ideação do design thinking no modelo do duplo diamante do Conselho de Design britânico, né? Então, como é que a gente faz isso? Sabe, como é que a gente entra no processo de ideação? O processo de ideação, muitas vezes, é o que vocês conhecem como brainstorming, beleza? Mas, observação. Um brainstorm bem feito, qualquer exercício de criatividade bem feito, ele precisa de duas coisas. Um momento de divergir ideias e um momento de convergir ideias. Então, mesmo num brainstorming, você precisa, sim, afunilar ideias, beleza? O conceito de que a gente precisa suspender o nosso senso crítico durante um brainstorming é falso. Eu respeito muito o criador do brainstorm, né, que é Alex Osborne, mas esse conceito hoje já é um mito cientificamente. E um bom exercício, a gente precisa divergir e convergir ideias. Só que, obviamente, convergir ideias, a gente arrumar uma solução, a gente indicar uma solução como melhor, não é reclamar, beleza? É uma crítica construtiva. Você dizer, não, essa ideia não funciona, mas eu acho que se a gente unir ela com essa ideia, pronto, a gente vai ter uma ideia melhor, beleza? Exatamente, Neu, é pensamento divergente, mas pensamento convergente. Então, a gente já pode entrar no nosso exercício de hoje. Nosso exercício de hoje é uma ferramenta de Design Thinking, que é as perguntas como poderíamos. Eu vou enviar isso aqui para vocês como um presente, tá certo? Depois da live eu vou enviar novamente. Eu vou enviar o PowerPoint da apresentação para vocês, assim como o template da ferramenta e um resuminho rápido de como é que foi a aula de hoje. Eu não enviei esse template para vocês, não deixei ele como um presente na real quando vocês confirmavam sua inscrição, porque isso aqui não é necessário. Isso aqui é uma forma de você visualizar melhor como você pode definir melhor um problema. Mas o que é isso? Eu não falei para vocês que se a gente não pode super desenvolver uma ideia, a gente pode se preparar para o processo de ideação. É isso que essa ferramenta faz, beleza? As perguntas como poderíamos, elas vão definir um escopo e a extensão do que vocês vão trabalhar em um problema, em um processo de ideação. Por que isso é muito importante? Um processo de ideação é muito mais comum, porque eu decidi trazer isso, né? Ferramentas de ideação são muito mais comuns e são muito mais acessíveis ao público geral, mas a gente não sabe como melhorar a nossa ideação. E é através de ferramentas como essa, beleza? De definir o problema. O que a gente vai fazer? Essa é uma ferramenta ideal para grupos, mas a gente vai poder fazer sozinho, beleza? Porque grupos, né? Porque, obviamente, é como poderíamos, é no plural. Eu vou enviar para todo mundo que se inscreveu no Destrave Criativo, Áurea, beleza? Se você não se inscreveu, entra no nosso perfil, clica no nosso link da bio, primeiro o botão Destrave Criativo, se inscreve lá que eu vou estar enviando hoje, depois da live. A gente, em 15 minutinhos, a gente consegue fazer essa ferramenta. O que a gente precisa é de post-it e caneta, e é legal ter esse template aqui. Pode ser nesse tamanho mesmo, mas idealmente em A3, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai reunir perguntas como nós poderíamos resolver um problema, e a gente vai escrever o máximo de perguntas para um problema só, beleza? Máximo de perguntas. Como é que a gente poderia
como é que a gente pode aproximar pessoas no trabalho remoto. Vai ser esse problema que eu vou tratar, beleza? Então, a gente depois vai sortear essas perguntas em 3 níveis. Se elas são amplas, muito amplas, né? Se elas são muito restritas ou se elas são ideais. E depois a gente vai avaliar qual é a pergunta mais relevante e a gente vai definir uma pergunta vencedora. Simples assim. Beleza? Então, o máximo de perguntas, como poderíamos? Como nós poderíamos aproximar pessoas num tempo, no trabalho remoto, num tempo de Covid, né? Como poderíamos aproximar pessoas que trabalham remotamente? É para a gente surgir com perguntas, tá certo? Não é para surgir com soluções agora. Soluções vai ser na parte de ideação. Então, o que é uma pergunta muito ampla? Por exemplo, se eu te perguntasse, como poderíamos unir pessoas na nossa empresa? Muito amplo. Sabe? A gente não consegue traçar um plano de ação a partir dela. A gente não consegue. E o que é uma pergunta muito restrita? Como poderíamos aproximar pessoas utilizando o Google Meet? Sabe? Isso está muito restrito. Isso é muito restrito. A gente não consegue ter um escopo maior de possibilidades com ela. Então, uma pergunta ideal seria a gente tirar esse aspecto da ferramenta, que já é parte da solução, e a gente trazer mais um aprofundamento no problema, que é como nós poderíamos aproximar pessoas no trabalho remoto em nossa empresa, ou, por exemplo, no setor financeiro. Isso é uma excelente pergunta. Aí a gente desenvolve várias perguntas. Várias perguntas como poderíamos. Porque o problema que a gente vive, por exemplo, pandemia, Covid-19, a gente tem muita dificuldade de manter a equipe unida, a gente tem muita dificuldade de comunicação, a gente tem muita dificuldade de conexão entre os colaboradores. Então, a gente cria mais perguntas, como poderíamos, em cima desse problema. Nesse momento, a gente vai definir qual é essa melhor pergunta. Qual é a melhor pergunta que aborda esse nosso problema? Pode ser outra pergunta. Por exemplo, como poderíamos criar ações culturais? Como poderíamos criar ações culturais digitais? Como poderíamos criar... Enfim, é um escopo muito grande de possibilidades para um problema. Então, se a gente reunir pelo menos 3 perguntas, como poderíamos, já é legal para a gente poder votar com a nossa equipe, beleza? Porque a gente tem que chegar num consenso. Todo mundo tem... Legal, Edna. Como poderíamos prover internet a todos na nossa organização? Porque depois, isso no processo de ideação, a gente vai chegar na conclusão, por exemplo, que a gente precisa dar infraestrutura para os nossos funcionários, a gente precisa utilizar as ferramentas corretas. Tá entendendo? Quando a gente define o problema de forma correta, o processo de ideação é muito mais fácil. E a gente vai chegar no ponto correto do problema. A gente não vai se perder, a gente não vai gerar soluções que não apresentam resultados dentro de uma organização, por exemplo. Ou não necessariamente só dentro de uma organização, mas como pessoas mesmo, com os nossos objetivos pessoais. E depois que a gente seleciona uma pergunta, a principal pergunta, a que pega no cerne do nosso problema, e existe uma proposta futura, uma visão futura para a gente resolver esse problema, ela é a melhor pergunta, beleza? É a melhor forma da gente encaixar um problema. Exatamente, Edna. Esse é outro, como poderíamos unir as ferramentas necessárias para estar próximos, para as equipes estarem próximas. Muito legal. Então, para a gente definir isso como a melhor ideia, relembrando, né, a gente precisa ter consenso. Se a gente não tiver consenso, a gente faz uma votação. Todo mundo, 60% acredita que essa pergunta, como poderíamos, é melhor do que uma terceira ou segunda opção. E a partir disso, a gente consegue definir o nosso escopo
para um processo de ideação. O que é que vai acontecer? Quando a gente chegar no processo de ideação, para a gente ter mais ideias, a gente não vai gerar ideias perdidas. A gente vai gerar ideias. Lembra que eu falei ontem sobre flexibilidade de ideias e fluência de ideias? Pronto. A gente vai usar a nossa fluência e flexibilidade de ideias de nossa equipe para arrumar uma solução do problema, do escopo do problema que a gente já definiu. Então, como é que a gente alcança isso de forma prática, né? A gente precisa ter várias ideias derivativas. Por exemplo, uma pergunta como poderíamos, que a Edna falou. Como poderíamos dar as ferramentas tecnológicas necessárias para estar online com as equipes? Então, ideias derivativas, ferramentas. Google Meet, Zoom, 1 milhão de ferramentas que existem. Ideias flexíveis. Nós poderíamos unir as pessoas em um ambiente aberto e que todo mundo, a gente fizesse um piquenique respeitando 2 metros de cada um. É outra forma da gente unir a equipe. Tá entendendo? A ideia flexível, diferente, que é outra forma da gente resolver esse problema. Então, a gente vai unir diversas ferramentas flexíveis, diversas ideias flexíveis e diversas ideias fluentes para, no processo de ideação, depois a gente definir qual é a melhor ideia. E isso é o segredo para a gente ter mais ideias. A gente precisa... Boa ideia. Você gostou, né, Edna? Ainda bem que você gostou. Neuma, os conceitos de fluência e flexibilidade estão no meu livro. Criatividade redimensionando possíveis na ação escolar. Exatamente, Neuma. Muito legal. E quando a gente traz isso para solucionar problema, a gente dá outra dimensão do que a gente pode fazer. A gente dá direcionamento. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para trazer? Eu vi que Hilda deu uma resposta aqui para Eduardo. Será que não poderíamos ter uma live só para trocar esse exercício, até para fixar nosso conhecimento e tirar dúvidas? A gente considera essa sugestão também, tá certo, Eduardo? E essa é a ferramenta Perguntas Como Poderíamos, que eu vou estar enviando para vocês. Ela é uma pergunta para definir um problema no escopo de ideação, beleza? Ela é um passo antes de um processo de ideação. Ela é muito legal, ela é muito, muito, muito utilizada no exterior. Grandes empresas globais sempre utilizam essa ferramenta para definir o problema de forma clara, porque assim a gente tem muito menos trabalho. Alvarenga. Encontrar o problema correto. Beleza, para encontrar o problema correto, a gente tem que, se a gente for processualmente, a gente tem que entender e observar o problema. Mas a gente está assumindo aqui, né, porque a gente tem pouco tempo, que para a gente definir um problema, a gente tem que entrar no cerne do que nos atrapalha. Outra ferramenta que eu não vou aprofundar aqui, né, mas que pode te ajudar a descobrir um problema, são os 5 porquês, tá certo? É uma ferramenta que você pergunta 5 vezes por quê, para você chegar na raiz de um problema. E é muito interessante porque se a pergunta for muito ampla, a gente faz perguntas como? Como é que a gente pode fazer isso, tornar isso realidade? E no momento que a gente faz essa pergunta como, a gente vai estar afunilando o nosso pensamento. E se a nossa pergunta, como poderíamos, for muito restrita, se a gente perguntar por quê? Por que tem que ser dessa forma? A gente vai abranger a nossa pergunta para a gente chegar naquele ponto ideal. Então, esse exercício será feito durante a live. As perguntas que levantarmos, vamos te enviar e você vai perguntando para votarmos juntos. Então, se a gente fosse fazer uma live só para exercício, poderia ser sim. Mas quando eu estava fazendo esse exercício aqui, eu abri a possibilidade de vocês fazerem algumas perguntas ou até definir um problema junto comigo aqui para a gente estar junto fazendo. Mas agora a gente tem pouco tempo. Agora a gente não consegue abordar isso. Mas sim, eu estou super à disposição de usar essa ferramenta até individualmente com você, se você precisar. Tá certo? A live de hoje foi isso, pessoal. Já está fazendo exercício, né, Edna? Legal. Eu vou enviar para vocês o PDF da apresentação que eu usei para me guiar aqui. Eu vou estar enviando o template, diz aqui se vocês quiserem, para utilizar
E eu também vou estar enviando um rápido resumo por e-mail sobre como foi a live, beleza? Se vocês ainda não curtiram, ainda não seguiram a nossa página, na real, já segue a gente aqui no Criar, vai no nosso perfil, segue a gente, para não perder as próximas lives, beleza? Porque isso aqui é um assunto muito legal, é um assunto muito rico, e é como eu te disse no início da live, eu tô te ensinando a ser o pescador, eu tô te ensinando a resolver qualquer problema de forma criativa, qualquer problema que você tiver, você vai estar resolvendo com os exercícios que eu estou te passando, com os conteúdos que eu estou te passando, e eu não estou só te dando peixe, beleza? Ainda bem que vocês gostaram, pessoal. Qualquer feedback também, por favor, passa por e-mail para mim, eu vou enviar um e-mail para vocês hoje. Qualquer feedback pode passar para a gente. Se tiver todo mundo que me mandou um e-mail ontem com o exercício 30 círculos, eu fiz uma análise do exercício deles de graça. E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu estou super à disposição, eu sou uma pessoa muito acessível. E tamo junto, beleza? Amanhã, não se esqueça que a gente vai ter uma live aqui também de 7h45, terceiro dia da semana de Destrave Criativo. Vai ser sobre como pensar fora da caixa. E a gente vai quebrar muitas objeções sobre o que é essa caixa, né? Que a gente fala tanto. Essa caixa que é tão amedrontadora muitas vezes, né? Que a gente tenta tanto sair delas. Mas fiquem tranquilos que vai ser demais, vai ser muito rico. Eduardo, o nome do psicólogo é Albert Bandura. Beleza? Então, um forte abraço para todo mundo. Não se esquece de seguir a gente no Instagram. Se você ainda não se inscreveu no Destrave Criativo, entra no nosso perfil, entra no nosso Linktree, que é o link da nossa bio, e no primeiro botão você vai ter a opção de se inscrever no Destrave Criativo. Vai ser muito massa. Beleza? Um forte abraço a todo mundo e até amanhã.